existem inúmeros cursos ótimos que envolvem, né, e trabalham com essa questão de coluna vertebral e tudo mais, mas eu acho que não adianta fazer todo tipo de curso se a gente não tem a base, né? Então, acho que o primeiro de tudo é um conhecimento muito bom, anatômico do paciente, biomecânico, porque se a gente não entender a biomecânica, a gente não vai conseguir entender o que está acontecendo com o paciente. A maioria dos pacientes, eles chegam com um tipo de travamento, com um déficit em tal movimento, por que que isso acontece? Então, a gente tem que entender muito bem anatomia, biomecânica, isso é a base da base. Hoje eu trabalho com base, né, com esse tipo de paciente. Na minha formação que eu tenho, voltada para a parte da preferência direcional, que é o conceito do método Mackenzie. Então, eu acho que é uma coisa muito válida. Essa questão dos padrões mecânicos e tudo mais é uma coisa que vem de lá e que é isso que eu tenho grandes sucessos de tirar realmente o paciente de uma forma muito rápida de um quadro agudo. Só que eu vejo que alguns pacientes, isso não é o suficiente. É muito bom, mas não é o suficiente. Então, o conhecimento da terapia manual também ele entra muito com isso. Por mais que alguns artigos falem assim, né? Quando você associa uma coisa com a outra, às vezes não é legal, é melhor o tratamento isolado. Só que eu vejo muito assim, que não é na mesma consulta. Muitas vezes eu tiro o paciente de um quadro agudo com o conhecimento que eu tenho das preferências direcionais voltadas para o método Mackenzie, que é uma coisa que, assim, para trabalhar com esse tipo de paciente, eu acho que tem que ter esse conhecimento. Eu acho que não tem como trabalhar esse tipo de paciente sem o conhecimento do que é um padrão mecânico, do que é uma preferência direcional. Isso daí não tem como trabalhar um paciente travado, agudo, sem saber disso. E eu consigo atender esse paciente absolutamente agudo nesse sentido e depois, às vezes, um sintoma residual eu consigo resolver com terapia manual. Então, eu acho que, assim, a base para o paciente travado é saber padrão de movimento, é saber preferência direcional, seja o caminho que for, mas a terapia manual também soma muito nos meus atendimentos aí, com os pacientes que chegam nesse sentido, numa fase pós-aguda, subaguda, aí eu já entro mais com a terapia manual.